Aí, minha galera favorita, tudo certinho, beleza? Gente, estamos na nossa terceira aula sobre embriologia, tá certo? Vamos trabalhar agora a parte de desenvolvimento embrionário. Deixa eu ajeitar aqui o slide para vocês, deixar bem bonitinho. Então, pessoal, pega a canetinha, pega teu caderno, vai anotando. Se tu quiseres pegar algum livro também de biologia que tem um conteúdo de embriologia, segue esse esquema, procura se deter a essas características que eu vou abordar agora para vocês, tá certo? Então vê lá, dá uma olhadinha. Paixões, vejam só, nós temos aí várias características relacionadas à fecundação, até mesmo à formação de um zigoto, né? Então, uma característica que eu gostaria de destacar para vocês é a disponibilidade hormonal. Os hormônios, eles estão aí viabilizando o desprendimento exatamente de óvulos e de espermatozoides, tá certo? Na mulher, por exemplo, você tem um ciclo menstrual, onde esse ciclo ele proporciona a liberação a cada 28 dias de um ou dois óvulos, né? Então esses óvulos eles são liberados de um ovário ou do outro, tá certo? Então a partir daí, se existe um espermatozoide, vai ocorrer a fecundação, né? A probabilidade de ocorrer a fecundação vai ser maior. Então tu tens alguns hormônios como o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, a progesterona. Todos esses são hormônios que vão viabilizar, que vão auxiliar a liberação e a maturação tanto desse óvulo quanto do espermatozoide, tá certo? Então, olha só, presta bem atenção nesse esquema aí que eu coloquei para vocês. Observa aqui que tu tens o aparelho reprodutor feminino, né? Aqui eu tenho o útero, eu tenho o endométrio, cavidade vaginal, e aqui na parte superior nós temos o colo do útero, não é isso? Simples desse jeito. Observa que quando ocorre liberação de um óvulo, ele vai sair a partir do ovário, não é isso? Então, como eu havia falado para vocês, você tem o FSH, o LH, que são hormônios que vão maturar e que vão liberar esse óvulo para as trompas, beleza? Então, no momento que ocorre a fecundação, cabeça, o que é a fecundação mais precisamente? É o encontro desse óvulo e desse espermatozoide e, como conseguinte, eu tenho exatamente a liberação desse material genético do espermatozoide para dentro do óvulo. E com isso, ocorrendo aí o processo de anfimixia, que foi um dos aspectos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar no primeiro vídeo. Não foi isso? Tranquilo até aí? Beleza. A partir daí nós temos, olha, fusão dos pronúcleos do óvulo e do espermatozoide. Acabei de falar para você, tá? Então aqui eu tenho a formação do chamado zigoto. Então, células separadas, óvulo, espermatozoide. Fusão desses núcleos, anfimixia, formação do zigoto. Deixa eu colocar aqui meu piloto para vocês acompanharem de forma bem detalhada, tá? Então aqui eu tenho a formação do zigoto. Amores, observa bem agora o seguinte. Eu tenho aqui essas divisões celulares. Eu chamo também por clivagem, que seria exatamente um sinônimo, né? A célula está clivando. O processo de clivagem é a formação de novas células, tá certo? Então, de certa forma, eu tenho um processo mitótico. Então, eu tenho a formação de 2, de 4, de 8, tá? De 8 células, até chegar à fase de mórula. Cabeça, por que mórula? Observa, presta bem atenção, que a estrutura, aí, você não aumenta o volume do embriãozinho, tá certo?
essa estrutura continua com o mesmo tamanho. Mora vem de amoros. E moros do grego é amora, tá? Por isso a forma de moro, beleza? Então, dando sequência aqui, ó, eu tenho a formação do chamado blastocisto, tá? Esse blastocisto ele vai ser implantado exatamente no endométrio. Cabeça da fita endométrio, essa parte aqui, amores, essa parte interna aqui, ó, do útero, beleza? Seguindo aqui, ó, presta bem atenção. A partir daí você tem a formação de uma estrutura chamada blástula. A blástula é nada mais, nada menos que essa estrutura compacta de células, tá? Onde já vai existir nessa parte interna uma cavidade. Cavidade essa chamada simplesmente aqui que eu coloquei para vocês em vermelho, chamado por blastocele, tá? A blastoderme é a estrutura que está revestindo a blástula. Tranquilo? E aqui tu tens o chamado blastocisto, que é a estrutura que é o componente que você vai encontrar exatamente na formação dos mamíferos. Beleza? Então, observa bem um resumo que eu coloquei embaixo para vocês. 3 tópicos interessantes. Ó. Após a mórula, ocorre separação das células e um bombeamento iônico para dentro do componente. Então, esse bombeamento iônico vai promover a separação citológica. Tá? Segundo tópico, ocorre aumento da concentração de íons e a entrada de água por osmose. Ou seja, na estrutura ela vai receber água por osmose. Dentro do maciço celular, que você já encontra aqui, né, os maciços celulares, né, tanto aqui quanto aqui, você vai encontrar, ó, água acumulada e as células se afastam uma das outras para a periferia. Ou seja, você tem aí o desprendimento dessas células para a parte mais externa, tá, do embrião. Com isso formando a cavidade, a blastocele. Beleza? Tranquilo até aí? Então, observe que eu tenho aqui a formação de um arquêntero. Cabeça, o que é esse arquêntero? É um intestino primitivo. Aí lembra daquelas primeiras aulas que a gente teve a oportunidade de abordar, quando eu falei sobre a classificação de organismos proterostômios e deuterostômios? É a partir daí, porque se essa estrutura, tá, se esse arquêntero, a partir desse blastóporo, ele formar a boca primeiro, eu tenho um organismo que é chamado simplesmente por proterostômio. Se ele forma primeiro o ânus, depois a boca, eu digo que ele é deuterostômio. Deutero do grego, depois. Segundo, estômio, boca. Beleza? Tranquilo? Segue aqui o esquema. Aí você tem a formação da mesoderma, que a gente já havia comentado. Eu tenho a ectoderma, que é a parte mais externa. Eu tenho a endoderma, que é a parte mais interna. E tenho aqui embaixo, ó, o blastóporo. Beleza? Blastóporo, blasto vem de blastes e poro vem de poro mesmo. Tá? Beleza até aí? Tranquilo? Segue o esquema aí que eu coloquei para vocês. Ó, a estrutura do blastocisto, como a gente viu, o blastocisto está relacionado exatamente aos mamíferos. Não é isso? Então, ó, dará origem aos anexos embrionários. Presta bem atenção que existem 2 porções aí bem distintas do blastocisto. Primeira, eu tenho o trofoblasto. Olha lá o que eu determinei para vocês. Ó, dará origem aos anexos embrionários e estruturas de sustentação do embrião. É o que vai dar suporte ao embrião para que ele possa se desenvolver. Tá? E aqui eu tenho o embrioblasto. Deixa eu colocar aqui o pilotinho para vocês verem aqui bem bonitinho, tá? O embrioblasto. Esse embrioblasto, ele vai formar, é o embrião propriamente dito. Beleza? Tranquilo? Então, trofoblasto, ele vai auxiliar
tá? Ele vai dar origem aos anexos embrionários. Enquanto o embrioblasto, ele é mais precisamente o embrião. Ele vai dar origem ao embrião. E aqui no meio, como a gente já havia comentado, nós temos a blastocele. Beleza? Tranquilo? Zero bronca? Melzinho na chupeta? Vê o próximo slide. Aqui eu tenho, amores, vimos a mórula, que é um estágio que se apresenta para a gente com várias células. Vimos que na mórula nós vamos encontrar a clivagem, que é nada mais nada menos que mitoses sucessivas. E a partir daí chegamos à formação do blastóporo, do arquêntero e de outras estruturas. Beleza? Observa que começa a existir uma invaginação. Invaginar quer dizer promover a formação de estrutura para dentro. O próprio nome vagina quer dizer isso, né? Você tem uma cavidade interna, tá? Então, observa bem, ó. Para o grupo dos quinidários, plateumintes e poríferos, não há classificação a partir do blastóporo. Por quê? Esses organismos, eles não formam um tubo digestivo completo, tá certo? Porífero é só formado por células. Você tem algumas células ali que não tem nem tecido, por isso que são chamados, eu acho que eu havia comentado para vocês, de parazoários. Quinidário não tem tubo digestivo completo. Uma água-viva, por exemplo, ela tem a cavidade digestiva, ela capta o alimento, capta o peixe, capta o plâncton, o nécton, o que tiver ali, ela capta, digere e libera pela própria boca, porque não tem tubo digestivo completo, né? Então, algumas classificações, elas são delimitadas, elas são proferidas para aqueles organismos que apresentam tubo digestivo completo. Aí você pode perguntar, cabeça, mas tubo digestivo completo tem que ter o quê? Boquianos. Beleza? O organismo, para ele ter tubo digestivo completo, é necessário ele ter uma estrutura para receber esse aporte nutriente e que saia esse aporte nutriente que não foi digerido, que não foi absorvido ou que entrou em excesso. Tá certo? Então, ó, na formação dessa invaginação, eu tenho o início da gastrulação. Beleza? E essa gastrulação, ela vai formar algumas estruturas. O arquêntero, arqueo do grego, antigo, velho, arcaico. Enteron vem de intestino, intestino primitivo. A partir daí que você vai encontrar aquela classificação que eu havia falado para vocês de proterostômios e deuterostômios, tá? Só a partir dos nematóides, nematóide para cima, nematóide, anelídeo, artrópoda, equinodermos, vertebrados, todos esses apresentam essa classificação, tá? Aí você tem aqui a endoderme, é a parte mais interna, tá? É a parte mais interna dos folhetos embrionários. Temos 3 folhetos: ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? Aí aqui, ó, na parte mais interna, nós temos a endoderme. Olha lá, ó. Tranquilo? E na parte mais externa, a ectoderme. Beleza? E, como conseguinte, nós temos aí a formação da gástula. Dá uma olhadinha aqui, ó, que eu coloquei para vocês no detalhe. Deixa eu pegar aqui meu pilotinho, ó. Mesentoderme dará origem a mesoderme e a endoderme. Tranquilo? Beleza? Então, vimos mórula, vimos agora há pouco, a blástula e vimos agora exatamente a gastrulação, né? A formação de estrutura relacionada à gástrula, né? Vê lá. Aqui essa foto ela tá mais detalhada, ela tá mais esmiuçada, né, para vocês. Olha, aqui eu tenho a ectoderme interna, né, que a gente viu, o arquêntero, que é o que, gente? O intestino primitivo, a endoderme, tá? A endoderme, que é a parte mais interna, e o blastóporo, né? Onde você vai encontrar os organismos ditos deuterostômios, que a gente já havia comentado, né? E os organismos ditos proterostômios. Ah, cabeça, eu não lembro não. Lembra aí, que é deuterostômio e proterostômio.
Proterostômio desenvolve primeiro a boca, depois o ânus. Deuterostômio, deutero do grego, segundo, depois desenvolve o ânus e depois a boca, tá? E aqui, para a gente fechar essa aulinha, essa terceira aula sobre embriologia, nós temos aí algumas características da gastro, tá certo? Olha lá, início, aqui tu tens aquela mesma foto que eu havia comentado, né, para vocês, arquíntero, endoderme, blastóporo e ectoderme, né? No caso do desenvolvimento de organismo diblástico, não forma a mesoderme. Organismo diblástico, ele só vai apresentar ectoderme e endoderme. Um organismo diblástico não tem mesoderme. Se liga, é uma dica aí. Dica de cabeça, tá? Para o nosso vestibularzinho, para o Enem, para o SSA, se liga. Quando eu falo em organismo diblástico, ele não forma mesoderme, ele só forma ectoderme e forma endoderme. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, ó, tu tens outra estrutura que apareceu, né? Que é o celoma, que ocorre em organismos triblásticos. Beleza? Essa cavidade, ela vai comportar os órgãos. Então, observe que tu tens na parte externa a ectoderme, eu tenho na parte mediana a mesoderme, tenho a endoderme na parte interna e aqui formando as cavidades, o celoma. Cabeça, qual a principal função do celoma? Qual a primordial função do celoma? É comportar os órgãos abdominais, comportar as vísceras. Aí tu encontras aí outro tipo de classificação que a gente vai ver depois, que são os organismos ditos acelomados, que não tem celoma, são ditos organismos pseudocelomados, tá? Que apresentam pseudoceloma, beleza? E existem os organismos celomados, que vão apresentar essa cavidade revestida por tecido oriundo da mesoderme. Beleza? Tranquilo? Então, mais uma aulinha aí para nossa caixinha. Qualquer dúvida a gente tira lá no colégio. Não se esquece de se inscrever aí no canal, dá um okzinho, beleza? E fica com Deus. Tudo de bom aí para tu.